Vamos ao exemplo número 2. Calcule o limite. Calcular o limite quando eu tenho uma soma, menos 64, menos 32, menos 16, menos 8, menos e reticências no final. Se nós notarmos bem, 64, 32, vamos analisar apenas os números sem os sinaizinhos que eles têm aqui. Então, 64, 32, 16, 8. Nota-se que cada número que vem depois é a metade do anterior. Então, nós podemos dizer que esta soma de números negativos, por isso que o sinal aqui é de menos e não mais, é a soma dos termos de uma progressão geométrica, ou seja, de uma PG. Sendo assim, nós vamos resolver assim como o exemplo número 1 que está aqui em cima e que foi explicado no vídeo anterior. Então, A1 é o primeiro termo que apareceu aqui, o sinal acompanha o número sempre. Então, o primeiro termo é o número menos 64. O segundo termo é o segundo número que apareceu aqui, o sinal acompanha o número. Então, A2 é o menos 32. E a razão, ela é a divisão entre o segundo termo e o primeiro. Então, a razão é menos 32 sobre menos 64. Negativo com negativo é positivo. E se eu dividir 32 por 32 e 64 por 32 também, eu obtenho a fração 1 sobre 2. Então, a razão é o número meio. Sendo assim, nós vamos calcular agora a soma. A fórmula da soma está aqui, repetir. A1 sobre 1 menos Q. A1 é o primeiro elemento, é o número menos 64. No denominador, eu tenho o número 1 menos a razão. A razão é o número 1 sobre 2, fração meio. E aí, nós temos o seguinte, olha, menos 64. 1 menos meio, nós já sabemos que o inteiro menos a sua metade nada mais é que a sua metade. Então, nós temos menos 64 dividido por meio. Isso é equivalente a ter menos 64 vezes o inverso dessa fração. Era 1 sobre 2, vai ficar 2 sobre 1. Lembrando que quando nós temos uma multiplicação envolvendo fração, se o outro número não é fração, nós podemos acrescentar o número 1 aqui embaixo como denominador ou simplesmente multiplica-se em linha reta, menos 64 vezes 2 e o denominador daqui repete. Se eu acrescento o denominador 1, eu só vou notar o seguinte, olha, multiplico sempre em linha reta, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Significa que a soma vai ser menos 64 vezes 2, note que o 64 é negativo, mas o 2 não é. Então, a resposta permanece negativa. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 6, 12. Então, aqui fica menos 128. No denominador, 1 vezes 1 é 1 e todo número dividido por 1 é ele mesmo. Então, a soma é menos 128. A letra A está resolvida. Vamos à letra B. A letra B eu tenho 7 mais 7 sobre 2 mais 7 sobre 4 mais 7 sobre 8 mais e assim por diante. Comparando a letra A com a letra B. A letra A eu tinha uma soma de números negativos. A letra B eu tenho uma soma de números positivos.
ambos estão em progressão geométrica. Por quê? Quando eu divido o primeiro termo, olhando na letra A, o primeiro termo dividido por 2, ou o primeiro termo vezes 1 sobre 2, eu obtenho o segundo termo. Menos 32 vezes 1 sobre 2, eu obtenho menos 16. Menos 16 vezes 1 sobre 2, eu obtenho o menos 8. E assim por diante. Eu teria o menos 4, menos 2, menos 1, menos meio e assim por diante. A razão, ela será sempre um número entre 0 e 1. Note que aqui eu tenho uma consideração que me diz que 0 é menor que módulo de que é menor que 1. Então, a razão, o módulo da razão vai ser sempre um número entre 0 e 1. Eu posso ter, então, uma PG com números negativos ou uma PG com elementos positivos. Então, vamos à solução da letra B. O A1 é o primeiro termo que apareceu aqui, então é 7. O A2 é o segundo termo. Como é que eu tenho uma fração? Eu vou escrever um pouquinho menor aqui para caber nessa linha. A razão é o segundo termo dividido pelo primeiro. Então, eu tenho 7 meios dividido por 7. Logo, eu posso dizer que é o número que está no numerador, 7, vezes aqui eu vou acrescentar um denominador 1. Vai ficar 7 sobre 1. Então, eu multiplico pelo inverso da fração do denominador, que é 7 sobre 1, vai ficar 1 sobre 7. Quando eu tenho uma situação semelhante a essa, olha, 7 meios vezes 1 sétimo, note que é uma multiplicação e ainda eu tenho 7 no numerador e um 7 no denominador. Significa que, para ficar mais simples, eu posso cancelar, simplificar esse cálculo. Então, é o equivalente de dividir 7 dividido por 7, 7 dividido por 7, que dá 1. Então, sobra 1 vezes 1, 1, e 2 vezes 1, 2. Então, a razão é meio, 1 sobre 2. Então, nós vamos à solução. A soma. Lembrando que a fórmula da soma é A1 dividido por 1 menos Q. O A1 é o número 7. Então, no denominador eu tenho 1 menos. Novamente, a razão é igual a meio. E, assim como na letra A, 1 inteiro menos a sua metade é igual a sua metade também. Então, eu tenho que a soma é 7 dividido por meio. Sendo assim, eu tenho 7 vezes o inverso da fração que está no denominador. Então, vai ficar 2 sobre 1. 7 vezes 2, 14, e aqui eu posso acrescentar o denominador 1. 1 vezes 1, 1. Logo, a soma dos termos da PG 7, 7 mais 7 meios, 7 quartos mais 7 oitavos, e assim por diante, é igual a 14.